Viu? Ainda bem que tem tudo na minha vida. Olá! Chegamos. Quando tiver gente entrando, daí tu começa a dizer oi. Deixa eu olhar aqui se tá tudo certo. Oi! Olá, olá! Ai, que maravilha! Quando a gente vê várias pessoas que estavam na outra live aqui de volta. Isso que é bom. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Oi, oi! Estão me ouvindo bem? Já aproveito vocês que chegaram primeiro para me auxiliarem no som. Vocês estão conseguindo escutar direitinho? Tá tudo ok com o som? E... Viu? Já descobri que eu posso até responder aqui, acenando de volta. Cada vez descobrindo mais maravilhas do Instagram e do Facebook. Então, como foi o feriadinho de vocês? Aproveitaram? Para dizer, para avisar que algumas pessoas, se não quiser compartilhar, avisar que tá online. Já aproveitem para avisar os amigos de vocês que estamos fazendo a nossa live agora e vai ser muito interessante. Vamos falar hoje sobre celulite, sobre flacidez de pele, sobre retenção de líquidos. Afinal, todos esses estão em conjunto, todos eles estão interligados, né? Então, tanto homens quanto mulheres podem participar, porque espero ser interessante para todos. Foi tão maravilhoso o retorno que eu tive da live anterior que cada vez estou me animando mais a estar aqui mais presente. Realmente eu recebi muitas mensagens de pessoas que acompanharam a live e que acabaram tomando algumas atitudes, mesmo por dicas simples que a gente colocou ali, como a importância do sono, como a importância da variedade alimentar. Então, é aquele toquezinho que a gente precisa às vezes, né? Aquela dose de motivação. Não, vamos lá, que não dá para continuar se enrolando nessa vida sem saúde, né? E é muito relacionado com aquele story que eu fiz para vocês nessa semana também. Quantas vezes o nosso metabolismo está gritando, mude, né? Quantas vezes nós estamos ali nos sentindo com azia, com má digestão, indispostos, cansados. E por que a gente coloca a culpa nisso, às vezes no excesso de trabalho, em outras coisas na vida, e não enxerga os alimentos, não olha para a sua alimentação, não olha para o seu estilo de vida. A gente pode mudar tanta coisa, né, de uma forma básica e simples. Então, estou adorando estar aqui hoje de novo com vocês e espero que a gente tenha um momento super agradável. Oi, Dani! Ai, que maravilha ver todos! Então, hoje nós vamos falar sobre a celulite. O que é a celulite? A celulite, ela é caracterizada principalmente pelo acúmulo de líquidos, pela retenção hídrica, tá? Então, esse acúmulo de líquidos, ele pode ser ocasionado por vários fatores, que nós já vamos explicar um pouquinho melhor sobre eles. E esses fatores que acumulam líquido é que, na verdade, é onde nós podemos adentrar, principalmente com a nutrição e com a melhora do estilo de vida. É muito importante falar sobre celulite nesse momento, né? Afinal, acabamos de ter um feriadinho aí
E quem já foi tomar um banho de piscina, quem aí já colocou o biquíni, já teve que usar um shortinho mais curto, né? E principalmente para as mulheres, isso afeta sim. Óbvio que acima de tudo, de todas as coisas, nós temos que nos amar, nós temos que curtir o nosso corpo, nós temos que curtir o fato de estar aqui, de estar bem. Mas nós sempre precisamos estar dispostos a fazer um pouquinho melhor pela nossa saúde, pela nossa qualidade de vida. Então, eu estou aqui para tentar auxiliá-los e orientá-los um pouquinho nesse processo. Falando um pouquinho melhor sobre o que é a celulite em si, a celulite, por ser essa retenção de líquido, esse líquido ele acaba sendo retido dentro do nosso tecido adiposo. O tecido adiposo são as nossas células de gordura, tá? Então, a celulite, ela não está inteiramente ligada com o acúmulo de gordura corporal, tá? Está associada, sim, ao acúmulo de gordura, mas não inteiramente ligada. Pois existem pessoas que têm pouca gordura corporal, mas que têm celulite, né? E essa celulite, muitas vezes, é ocasionada até mesmo pela retenção de líquidos. Essa retenção de líquido, ela impede a oxigenação dos adipócitos, que são esses tecidos de gordura, que são essas células de gordura. Esses adipócitos, eles não conseguem eliminar essas toxinas, e isso altera o seu metabolismo. Então, o que acontece? Esses adipócitos, que são as células de gordura, acabam se agrupando e formando nódulos. E esses nódulos, eles se prendem às fibras de colágeno, que é o colágeno da nossa pele, e enrijecem. Nesse fator, eles acabam repuxando a nossa pele e formando aquelas ondulações, que é aquele aspecto de casca de laranja, né? Que é a famosíssima celulite, que é o que a gente quer fugir, né? Então, está principalmente conectado com a retenção hídrica. E quais que são os fatores que atrapalham isso? O primeiro deles é a falta de água, né? Então, já tô com a minha aguinha aqui para acompanhar o nosso momento da nossa live. E vamos lá, vocês estão tomando água adequadamente? Como é que está a ingestão de líquidos do dia? Estão lembrando dela? Carregando sua garrafinha ao longo do dia? A melhor dica para conseguir beber a água adequadamente é, na verdade, ter a sua garrafinha, que tem ali em torno de 1 litro de água, ou que seja uma garrafinha de 500 ml de água. E dessa forma, a gente consegue ir se policiando na quantidade que eu estou usando ao longo do dia. Porque quantas vezes acontece a gente pensar que bebeu água adequadamente, que tomou ali os 2 litros de água ao longo do dia, e quando vê, tomou só 500 ml ou tomou 1 copo de água. Isso acontece muito, né? E existe uma frase que é maravilhosa, tá? Pele hidratada, ruga afastada. Então, alguém escreve aí para mim, para que fique gravado aqui. Pele hidratada, ruga afastada. Para que essa frase fique na cabeça de vocês e que realmente passem a lembrar disso no dia a dia e dessa forma estar evitando aí tanto a flacidez de pele quanto rugas e melhorando todo o nosso metabolismo como um todo. Então, ninguém vai me escrever minha frasezinha? Quero minha frasezinha aí. Pele hidratada, ruga afastada. Ai, perfeito, obrigada, Rê. Dessa forma, os demais podem acompanhar depois também, né? Então, o segundo ponto, além de uma ingestão hídrica adequada, não sei se vocês já assistiram aquele videozinho que eu coloquei a respeito de onde a gente tira a água se não tomamos a água limpa, né? Quando nós não bebemos água limpa, o nosso organismo retira a água das fezes. E é isso mesmo. Porque de algum lugar ele precisa nutrir o nosso metabolismo, né? Então acaba retirando mesmo das fezes. E é por isso que muitas pessoas acabam se tornando constipadas nesse processo.
Então, para quem não está bebendo água aí, espero que a partir dessa frase passe a utilizá-la de forma adequada. Ai, que maravilha ver tanta gente legal aqui. A Bruna, oi Bruna, a Júlia, a Ingrid, coisa boa. Espero que vocês gostem. Então, seguindo o nosso processo de por que temos celulite e o que temos que fazer para diminuir, um outro efeito relacionado com a celulite, que é também conhecida como lipodistrofia eginoide, é o efeito tóxico da constipação. Porque nós sabemos sim que o intestino tem essa relação até mesmo com a lipodistrofia eginoide, né? Que é a celulite, justamente por esse processo de retenção de líquidos, né? E a gente acaba vendo uma diminuição do retorno venoso com a constipação. Então, altera todo o nosso metabolismo. Para corrigir esse processo da constipação, aí é de acordo com realmente cada paciente, né? Então, o intestino já exige um olhar mais afim, já exige um olhar mais adentro, porque depende até mesmo de alergias e de intolerâncias alimentares. Mas, basicamente, quando nós queremos melhorar o efeito, principalmente da celulite, o que nós precisamos fazer uso é principalmente de prebióticos e de probióticos. Um prebiótico muito simples é o uso da banana verde, seja a biomassa de banana verde, que é super prática de fazer em casa também, e que nós encontramos prontas por aí também nas lojas de produtos naturais, que nós podemos utilizar em batidas, para preparação de molhos, ela ajuda até mesmo a engrossar molhos. E elas auxiliam, então, esses prebióticos auxiliam, então, na proliferação dessas bactérias boas do intestino, né? E para isso, para a gente aumentar a quantidade de lactobacilos, nós podemos fazer o uso deles na forma de kefir, por exemplo, que temos o kefir de leite, temos o kefir de água, né? O kefir, alguém aí já provou kefir? Alguém tem kefir em casa? É interessante que daqui a pouco alguém pode compartilhar aqui, né? Porque o kefir funciona assim, ele funciona por doação. Isso ainda é mais interessante, né? Que nós precisamos ir aumentando esses lactobacilos do kefir mesmo. Ó, a Sol disse que tem, viu? Já temos alguém aí para nos auxiliar a ser a nossa fonte de kefir. O kefir, ele tem essas bactérias, né, que são os lactobacilos, e além disso, o kefir tem muitas vitaminas do complexo B. E essas vitaminas do complexo B, elas auxiliam tanto na formação de novos tecidos, então na própria regeneração dos tecidos da pele, por exemplo, nós precisamos das vitaminas do complexo B. Então, o kefir é uma ótima fonte também para nos auxiliar nesse processo. A Kelly nos comentou que já teve também, que é muito bom. Realmente, o kefir é super prático de ser utilizado, né? Ele dá mais trabalhinho para prepará-lo, mas para utilizar ele no dia a dia, ele funciona super bem, porque podemos usar ele em batidas ou tomar mesmo puro. Há quem faça também o kefir na forma de queijos, né? Então, também tem pessoas que já são mais masterchef do kefir aí também. Invejo, né? Um dia chegarei lá. Quando estamos pensando também a respeito da constipação intestinal associada a celulite, nós também podemos fazer uso de outros prebióticos, que é o caso da inulina ou a goma caça purificada. Essas fibras a gente encontra na forma de suplementação, principalmente, e elas auxiliam demais no funcionamento intestinal e, consequentemente, nós acabamos vendo um efeito interessante na redução da celulite também. Então, a celulite, ela depende também de fatores genéticos, né? E isso é o que tem que ser avaliado, principalmente em consultório, porque é o que vai caracterizando a personalização de um planejamento alimentar, que é do que vem, de onde vem e como vamos tratar, né? Seguindo ainda no processo de retenção de líquidos, a gente também tem que pensar na ideia das roupas apertadas, né? A celulite também tem essa influência.
Quantas pessoas utilizam muita calça jeans apertada, ou roupas em geral muito apertadas? Isso sim favorece o aparecimento da celulite, justamente por esse comprimento que acaba tendo das veias e capilares sanguíneos. Então, todo o processo acontece muito mais por esses danos que são causados à microcirculação. Quanto à atividade física, a realização de caminhadas ou até mesmo de corridas também é interessante para a celulite, justamente porque auxilia no processo da circulação. Então, tudo é pensar circulação e diminuição de retenção de líquidos quando estamos pensando em celulite. Ainda precisamos pensar na reconstrução dessas veias, capilares sanguíneos e também no colágeno da pele. Então, é um processo que a gente faz. Primeiro, a diminuição da retenção de líquidos e depois essa reconstrução das veias e capilares sanguíneos e também do colágeno da pele. Por isso que, literalmente, uma coisa está associada com a outra, né? Eu sempre digo que a estética e saúde estão totalmente conectadas, porque uma coisa leva a outra. Nosso metabolismo, nós precisamos pensar nele como um todo, né? Pensar inteiro, né? O acúmulo do tecido adiposo, que é o acúmulo da gordura corporal, também é um fator que leva ao aumento da celulite. Claro que quando a gente pensa na obesidade, a obesidade é a hiperplasia e hipertrofia das células adiposas, né? E quando nós estamos falando sobre celulite, além dessa hiperplasia e hipertrofia das células adiposas, nós ainda temos alterações na derme e na microcirculação. Então, por isso que a celulite, ela vai um pouquinho mais além, né? Ainda exige um pouquinho mais. Então, eu quero que vocês me mandem aqui quais que são as suas dúvidas sobre a celulite e a retenção de líquidos, para que eu possa auxiliar vocês melhor. Tenho mais dados aqui para compartilhar com vocês, mas quero ouvir um pouquinho de vocês. Quais que são as suas dúvidas sobre a celulite e sobre a retenção de líquidos? Me escreve para que eu possa ver e assim a gente possa estar respondendo e estarmos inteiramente conectados. Então, quando eu quero falar também sobre a diminuição da retenção de líquidos, eu vou falar também sobre o uso de chás, tá? Os chás são nossos aliados na vida. Amo chá. A celulite, bebida alcoólica, ótimo. Hormônios interferem, perfeito, amei. Vamos lá. Celulite e bebida alcoólica literalmente não combinam. Bebida alcoólica não combina em nada que se fale sobre saúde ou estética, né? Na verdade, quando a gente vai pensar na bebida alcoólica, o que a bebida alcoólica faz? Ela diminui principalmente eletrólitos, sódio, potássio. Se a gente vai numa noitada e bebe lá muita cerveja, o que acontece? Nós acabamos urinando muito, né? O efeito da diurese é literalmente aumentado. Mas dentro dessa urina não é somente líquido que estamos perdendo. Nós estamos perdendo junto eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B. E a falta desses eletrólitos também ocasiona retenção hídrica. Então, olha só, eu estou urinando mais, mas consequentemente eu vou ter retenção de líquidos. Então, é muito importante fazer a reposição desses eletrólitos. A gente pode fazer essa reposição através da água de coco, por exemplo. A água de coco é rica em eletrólitos e por isso que, não sei se vocês assistiram o meu videozinho do suco digestivo, né? Que na verdade ele não é a solução para todos os problemas, mas até para isso ele pode auxiliar, justamente porque a água de coco é rica nesses eletrólitos e vai nos auxiliar a diminuir o processo de retenção. Nesse período de mais calor, muitas pessoas acabam sentindo até pressão baixa, e isso também está relacionado a essa deficiência desses eletrólitos. E a água de coco é super aliada, podemos utilizar ela tanto como pré, como intra, como pós-treino, ou até mesmo ao longo do dia.
Não esquecendo que ela também tem carboidratos, né? Então, cuidado para não exagerar. Mas é incrível, se a gente está se sentindo mais com aquela sensação de pressão baixa e toma uma água de coco geladinha, é aquela sensação de revitalização que a gente acaba tendo, né? E é justamente por esse processo. Então, o Gustavo perguntou a respeito da relação de hormônios com a celulite. Tem tudo a ver, né? Na verdade, julga-se dizer até que a celulite é uma doença hormonal compressiva, justamente porque ela tem uma associação com o estrogênio, novamente nós mulheres, né? Então, o estrogênio, que é o hormônio que as mulheres produzem muito mais, ele acaba acumulando mais líquido, ele acaba formando mais retenção de líquidos. E essa retenção, ocasionalmente, vai formar aqueles nódulos que nós comentamos, vai ocasionar aquele enrijecimento das fibras de colágeno. Então, é até observável que, como as mulheres conseguem notar o quanto tem mais retenção de líquidos também no período da tensão pré-menstrual, né? Daquele período pré-menstrual. Então, essa associação com as mulheres é, sim, mais significativa por causa do estrogênio. Além disso, existe um fator a mais que leva as mulheres a terem celulite e os homens terem muito pouco ou quase não terem. É a formação das nossas fibras de colágeno da pele, o comportamento delas. Nas mulheres, essas fibras de colágeno são perpendiculares. Por isso que quando ocasiona esse repuxamento dessas fibras, elas acabam sendo repuxadas para baixo e isso forma aquelas ondulações. E no homem, essas fibras de colágeno estão compostas de forma em X. E isso faz com que eles não fiquem com celulite. Então, bom, nós temos nossas maravilhosas vantagens, mas aí está uma das nossas desvantagens, que é o comportamento das nossas fibras de colágeno e o acúmulo de estrogênio que a mulher tem a mais, né? Bom, quando eu comecei a falar sobre os chás e parei de falar sobre os chás, né? Vamos voltar sobre os chás. Adoro chá e eu acredito que eles são sim os nossos aliados na alimentação e na escolha de um estilo de vida saudável. Quando nós estamos falando sobre redução de retenção hídrica, retenção de líquidos, existem vários chás que podem nos auxiliar. Um deles, por exemplo, é o chá verde, que apenas pessoas que têm hipertensão não devem utilizar, tá? Então, aí já entramos na particularidade, na personalização da dieta. Mas o chá verde é ótimo e o chá para celulite é o chá de cavalinha. O chá de cavalinha, além de auxiliar a diminuir a retenção de líquidos, o chá de cavalinha também contém silício. E esse silício é elemento estrutural do colágeno da pele. Então, além de me ajudar a diminuir a retenção, ele ainda está me auxiliando na construção do colágeno da pele. Olha que interessante, né? Então, a minha dica seria nós prepararmos um chazinho com uma mistura das folhas, né? Do chá verde, o chazinho de cavalinha e o chazinho de carqueja. Essa misturinha nós deixamos guardada em um pote, a misturinha dos chás, ferve a água. Quando ela ferveu, a gente desliga, coloca 2 colheres de chá da mistura de chás, tampa, deixa de 5 a 10 minutos, coa e bebe. Então, o ideal é beber em seguida, é preparar o chá e logo beber. Agora que está mais calor, nós podemos utilizar pedras de gelo para gelar o chazinho e beber em seguida, para não precisar tomar ele tão quente também, né? Deia, estamos sim ao vivo no Facebook também. Pode compartilhar lá, pode avisar o pessoal. Já estou acompanhando os dois aqui ao mesmo tempo, por isso que às vezes eu estou respondendo umas perguntas que vêm para cá e vêm para lá. Mas o bom é que a interação está acontecendo, né? E é o que nós precisamos. Bom, além dos chazinhos, quando nós estamos comentando a respeito da formação do colágeno da pele, extenuando um pouco mais a respeito do silício, que é esse elemento estrutural do colágeno da pele, nós podemos também fazer a suplementação do extrato de silício, né? Então, esse extrato de silício nós podemos prescrever
principalmente em consultório, né? Que aí a gente acaba fazendo essa prescrição mais personalizada mesmo. E existem vários extratos de silício que são mais padronizados em colágeno marinho, por exemplo, que a gente acaba vendo um resultado melhor para com o paciente. E sempre é interessante a interação com outros micronutrientes, né? E a gente acaba vendo esse resultado mais significativo. Então, além do silício, além do extrato de cavalinha, que o extrato de cavalinha, além de a gente fazer ele na forma de chá, a gente também pode fazer a prescrição dele também, né? E que funciona super bem, que é o Eczetum arvensis, que é o nome do extrato da planta, e fazendo ele nessa prescrição a gente acaba vendo esse resultado também. Depois de pensar na diminuição dessa retenção hídrica, dessa retenção de líquidos, nós vamos ter que pensar na reconstrução dos capilares, que são as veias e os capilares sanguíneos, porque eles estavam ali comprimidinhos, né? Lembram que eu falei que existe aquele processo do enrijecimento das fibras? Então, isso acaba acontecendo a compressão desses capilares. Então, eu preciso reconstruir eles, dar nutrientes para esses capilares também. Um nutriente excelente é a vitis vinífera, que é encontrada na farinha de uva, tá? Então, a farinha de uva a gente pode utilizar em sucos, por exemplo, ou misturadinha com o iogurte, por exemplo. Tem vários pacientes que gostam dela misturada em iogurte. A farinha de uva pode ser utilizada em cima de alguma fruta, ela até é um pouco adocicadinha. E o que ela tem são as proantocianidinas oligoméricas. E essas proantocianidinas oligoméricas têm uma ação antioxidante e elas fazem a estabilização das fibras de colágeno. Então, auxilia tanto nas fibras de colágeno quanto nos capilares. E adoro tanto usar na forma de prescrição suplementar, né, como o caso da vitis vinífera, ou como alimento, né, que a gente pode fazer o uso dessa farinha de uva, por exemplo, né? E além disso tudo, nós também precisamos fazer o uso da vitamina C. A vitamina C é o que faz a manutenção dessas fibras de colágeno. Então, a gente deu nutriente para construir elas e quem mantém por um tempo maior é a vitamina C. Bom, queria saber se vocês têm aí alguma dúvida sobre colágeno hidrolisado. Melhor, quem usa colágeno hidrolisado? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o colágeno, né? Funciona, não funciona? E a relação dele com a pele e com a celulite são inteiramente conectados, né? Porque além de eu fazer aquela limpeza, eu preciso reconstruir esse colágeno da pele também. Então, ó, a Fê usa, mas a Fê consome boas proteínas ao longo do dia também, então esse colágeno está funcionando bem. O colágeno hidrolisado, ele funciona quando nós estamos consumindo boas proteínas ao longo do dia. Se eu estou fazendo uso das proteínas ao longo do dia, eu vou sim conseguir fazer o uso desse colágeno na forma de transformar ele para o colágeno da pele. Porque se eu estou fazendo o uso desse colágeno e, por exemplo, ao longo do dia a minha alimentação é rica em carboidratos, principalmente carboidratos simples, e não consumo proteínas, o meu corpo está em déficit de proteínas. Então, ele vai usar esse colágeno para fazer o uso dentro dos nossos órgãos, na reestruturação dos nossos tecidos, na reconstrução dos tecidos. E não vai fazer o uso justamente para a formação da pele, do colágeno da pele. Então, é uma suplementação super interessante, principalmente o colágeno verisol, que é a forma de colágeno que nós encontramos a nível comercial e já com embasamento científico, né? E com comprovação científica, e ele auxilia, sim, na pele, desde que eu tenha uma alimentação saudável. E a vitamina C também, nós podemos utilizar ela tanto na forma de suplemento como também alimentar, né?
Então, desde o uso da goiaba, desde o uso das frutas vermelhas, que agora está na época também da jabuticaba, agora está na época das amoras, né? Essas frutas vermelhas são as frutas mais antioxidantes. Então, façam uso delas. Usem as frutas vermelhas em algumas batidas, usem elas misturadinha no iogurte, consuma crua, né? O prazer de poder colher uma jabuticaba e comer ela na hora também. Essas frutinhas vermelhas realmente contêm muita vitamina C e muitos antioxidantes. E são muito baixo calóricas. Frutas vermelhas têm pouquíssimas calorias. Até mesmo o próprio morango também, por exemplo. Jabuticaba é um pouco particular, né? São poucas pessoas que gostam de jabuticaba. Eu vejo isso a nível de consultório. Tem muitos que acham meio azedinha também, mas eu adoro. Bom, além dessas prescrições, nós também podemos pensar a nível de suplementação personalizada. Na suplementação personalizada, que a gente faz mais a nível de consultório, nós já encontramos no mercado farmacêutico hoje vários ativos que atuam especificadamente na celulite. Tem um deles, em especial, que, nossa, a gente vê resultados assim naquelas pacientes que têm celulite até na parte da frente da coxa, né? E elas notando o resultado, tu conquista, né? Então, essa pessoa com certeza vai continuar seguindo um planejamento alimentar adequado, porque tá vendo o resultado e principalmente dentro da suplementação também. E esse ativo em específico, ele vem do extrato de melão e do melão cantaloupe. E esse extrato de melão, ele estimula a produção da superóxido dismutase, que é um antioxidante endógeno, é um antioxidante que a gente produz, mas quando suplementado, nós estamos vendo ali esse resultado, principalmente a nível de celulite. Esse é um suplemento que a gente já tem comprovação no mercado, né? Nós já temos estudos com esse ativo, e eu posso dizer que a nível de consultório a gente percebe esse resultado também. É específico mesmo. Então, geralmente o pessoal acaba dizendo, não, esse foi o que valeu a pena realmente investir, né? Então, quero saber se vocês têm mais perguntas. Quais são as outras perguntas, principalmente sobre retenção de líquidos, podemos falar também. Falamos um pouquinho sobre os chás, né? Mas existem outras alternativas para diminuir a retenção de líquidos. Uma delas, que é muito interessante, é o uso da albumina. A albumina é a proteína da clara do ovo, então não necessariamente precisamos usar na forma de suplementação, mas é consumir a clara de ovo mesmo. A albumina auxilia demais para a redução de retenção de líquidos, e além disso, a albumina é o transportador das gorduras na corrente sanguínea, né? Oi, Ju, oi, Nicole, oi, Jenny. Ó, tem o pessoal entrando agora, você vai ter que explicar de novo. Procedimentos estéticos auxiliam na diminuição? Com certeza, sim. Os procedimentos estéticos, eles precisam estar sempre... Oi, Andréia. Os procedimentos estéticos, eles precisam estar sempre associados com a alimentação, né? É aquilo, não adianta só estar ali fazendo, por exemplo, uma drenagem linfática e não estar suprindo com a alimentação adequada. Então, existem tratamentos como carboxiterapia, por exemplo, que auxilia demais, a radiofrequência, são alguns que eu vejo resultado, né, a nível de consultório, e a própria drenagem linfática, que existem casos que se faz sim necessário, e é notável essa diferença também, né? E se for albumina suplementada, a quantidade... Sim, Diene, a quantidade da albumina é, sim, particular para cada pessoa. Ela pode funcionar muito bem como um substituto da proteína naquela refeição. E aí, estando numa dose de 20 a 30 gramas por refeição, é o que seria adequado, né? Se eu não estou usando nenhuma outra fonte proteica naquela refeição. Então, seria mais ou menos em torno dessa dose, que é a dose que nós conseguimos fazer uma boa absorção, né? É de 20 a 30 gramas. Mas aí tudo depende de todo o contexto do planejamento alimentar como um todo.
Particularmente quando eu quero falar sobre a retenção de líquidos, até prefiro mais fazer o uso da albumina na forma da própria clara de ovo mesmo. Tem tanta preparação que dá para fazer com a clara de ovo, né? Ou usando o ovo inteiro também, porque a gema também é interessante. Mas voltamos ao ovo, né? Na outra live nós falamos tanto sobre os ovos e aqui estamos falando dele de novo, para ver como é importante. Esse tem que fixar mesmo, né? Então, mito ou verdade? Hipertrofia e retenção de líquidos. Viemos aqui com mais uma perguntinha, né? Então, principalmente quando se fala sobre a creatina, que vem toda essa questão, né? Ah, estou fazendo uso do suplemento creatina e estou vendo retenção de líquidos. A creatina, na verdade, é um suplemento maravilhoso. A creatina, ela hidrata a célula. Ela não retém líquido, ela hidrata a célula. Então, a retenção acontece principalmente se a pessoa está bebendo pouca água, se esse indivíduo está consumindo muitos carboidratos simples, que são aqueles como açúcares, arroz branco, né? Então, quando se faz o uso desse tipo de carboidratos e quando se bebe pouca água, tu vai acabar vendo retenção, sim, principalmente quando se faz o uso de um suplemento como a creatina. Mas a creatina é excelente não só para o aumento de massa muscular, mas também para hidratação celular. E já temos comprovações também para memória, para disposição, e principalmente em mulheres, né? Então, já que a nossa live hoje acaba tendo mais mulheres, tem uma relação importantíssima nesse fator também. Bom, eu queria perguntar aqui, quem já não confundiu flacidez de pele com gordura corporal, né? Esse famosíssimo aqui, que várias têm medo, que vocês já conhecem muito bem, né? Então, é com esse plicômetro que nós fazemos a avaliação. Quem tem medo desse aqui? Que nós fazemos a avaliação da gordura corporal, né? E é incrível como eu vejo em consultório pacientes que confundem gordura com flacidez de pele. Ai, Nutra, eu preciso perder essa minha gordura abdominal. Aí eu vou lá, vou fazer a avaliação com o plicômetro e a gente vai avaliar e é pouquíssima gordura corporal que tem. E o que tem muito mais é a flacidez de pele. Então, a Fê já se identificou que é verdade mesmo, já confundiu muito e a gente acaba tendo aquela ilusão e querendo buscar alternativas para perder gordura, perder gordura, perder gordura. Muitas pessoas acabam fazendo atividades mais aeróbicas nessa proposta também, de perder gordura, porque o que está se irritando é aquela dobradinha no abdômen e que muitas vezes é flacidez de pele. Então, é por isso que muitas vezes a gente precisa de alguém para nos avaliar, né? Como é necessário a gente ter alguma pessoa que tenha um olhar mais crítico e um olhar mais clínico para nos dizer, olha, aqui é flacidez, aqui é gordura corporal, e assim a gente ir prescrevendo as melhores condutas para ter essa satisfação também pessoal, essa satisfação estética que também está associada à saúde. Seguindo na questão de hipertrofia e falando sobre retenção de líquidos e flacidez de pele, a hipertrofia também auxilia a diminuir a flacidez, né? Quantas vezes também aquela flacidez de pele está sendo ocasionada justamente pela falta de uma musculatura densa embaixo. Então, mulheres, não tenham medo de fazer treino de hipertrofia, não tenham medo de fazer musculação. Para ficar grande como a Graciane Barbosa, tem que fazer uso de muitas outras coisas, né? Então, é um processo muito mais longo. Eu prometo que quando vocês fizerem a musculação, vocês vão ir conseguindo acompanhar ao longo do tempo se essa evolução está indo para o caminho que você quer ou se está indo para o caminho que você não quer. Essa mudança do corpo, ela não é tão rápida a ponto de, meu Deus, agora dormi e acordei enorme. Isso não vai acontecer. Então, pode se jogar na musculação, que essa flacidez de pele, com certeza, vai diminuir também. Joãozinho, saudade também. Ai, tô adorando, tem muita gente me mandando coraçãozinho, coraçãozinho, adoro coraçãozinho. Queremos muitos, muitos.
Bom, nós já comentamos aqui um pouquinho também a respeito do estrogênio e da retenção de líquidos. E tivemos uma pergunta aqui sobre a TPM e a retenção. Estão bem associadas, sim, e é por causa dessa desregulação hormonal que acontece, né? Então, nós mulheres, além de tudo, ao longo de todo mês, toda semana, a gente passa por esse processo, né? Então, homens nos entendam, homens que estão assistindo nos entendam nos momentos que a gente está ali ansiosa, irritada, com vontade de doce, né? E retida, né? Além de tudo, mais isso. Então, como a gente pode fazer para prevenir essa situação? Principalmente quando falamos sobre vontade de doce, sobre ansiedade, existem alguns outros ativos, como o caso do óleo de prímula, o óleo de borragem. Nós já temos comprovações científicas que esses óleos auxiliam nesse controle, principalmente da vontade de doce e até mesmo da retenção de líquidos ocasionada nesse período da tensão pré-menstrual. Mas é importante também fazer o uso da água de coco, do gengibre e até mesmo daquele suco que eu mostrei o vídeo para vocês, né? Que é aquele suco digestivo. Então, esses ativos, eles vão auxiliando também a diminuir esse processo de retenção e podem ser utilizados naquela semaninha anterior, naquela semaninha que antecede, que a gente vai sentindo, né? A gente sabe quando tá naquele período pré-menstrual também, e aí a gente pode ir usando algumas outras alternativas para isso. Bom, além disso, quando nós pensamos em ansiedade nesse período pré-menstrual, tá vendo? Comecei a falar de celulite, já tô falando de período pré-menstrual, mas assim que é bom, né? Temos que levar isso como um papo mesmo. Nós podemos fazer o uso de ativos como o próprio chá de maracujá, o próprio chá de camomila, funcionam super bem. E assim como prescrições suplementares, como a teanina ou a vitamina B1, a vitamina B6, costumam funcionar super bem para diminuir também essa vontade de doce e essa ansiedade. Quais mulheres aí passam por esse processo? Levanta a mão! Quanto mais nós estamos seguindo um planejamento alimentar adequado, a gente vai cada vez sentindo menos esses efeitos. É notável principalmente por aquelas que não tomam anticoncepcional. De repente, nossa, fiquei menstruada, né? Porque passou a não perceber essa alteração. Ó, as celulites afloram na TPM, é bem por aí mesmo. Justamente acontece esse processo da retenção de líquidos, né? Então, acontecendo a retenção, nós vamos estar vendo a celulite dar o ar da graça, não seria, né? O ar da desgraça ali, naquele momento. Não queremos. Então, em quanto tempo a celulite diminui? Essa pergunta foi cruel, né? Até me sentei aqui, me ajeitei. Bom, isso tudo depende de cada indivíduo mesmo. Existem graus de celulite, né? Então, tem a celulite grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. A grau 1 é uma que nós conseguimos dominar, até mesmo através da alimentação e da suplementação, que é aquela que só apertando a gente consegue perceber que ela existe, né? Quando já entramos naqueles níveis da grau 3, por exemplo, nós já vamos precisando de alguns tratamentos estéticos em conjunto, como, por exemplo, a carboxiterapia, a radiofrequência ou a própria drenagem linfática, né? Então, a gente vai ter que ter um investimentozinho a mais ali. Mas tanto a grau 1 quanto a grau 2, nós conseguimos dominar ela com a manipulação da alimentação, né? Assim como desses suplementos que nós comentamos hoje, né? Tanto as vitaminas do complexo B, o extrato de silício, aqueles ativos que estimulam a formação do colágeno, como a vitis vinífera, por exemplo, aqueles que estimulam a circulação, como o caso da cavalinha. Então, celulite é circulação. Não comprimam os seus vasos linfáticos, não usem roupas muito apertadas, que é isso que vai fazendo ela perdurar e não sair. Então, vai depender sempre
do empenho do paciente, né? Quanto tempo, depende do empenho do paciente. Não adianta o Nutri ou a Nutri fazerem um planejamento alimentar ótimo e você está lá todo final de semana bebendo álcool, por exemplo. Então, o trabalho vai demorar mais, né? Pode ir diminuindo aos poucos, mas com certeza vai ter um tempo maior ali para a gente dar tchauzinho para ela, né? Mas é possível, sim, ainda diminuirmos muito a celulite até o verão. Quem aí já usou biquíni nesse feriado, né? Então, aí a preocupação já começa a bater muito mais. Então, temos mais alguma pergunta? Previne e que estimula. Tá, então, os alimentos que previnem a celulite, né, estão relacionados principalmente com essa função do colágeno da pele, né? Então, é fazer o uso principalmente das proteínas. Então, novamente, batemos na tecla, né? Voltamos ao ovinho, voltamos ao consumo dos aminoácidos, que são eles que vão participar dessa construção do colágeno da pele. Então, essa é a principal prevenção que nós temos que ter, né? Então, então, temos outra perguntinha aqui. Quais os alimentos que estimulam a celulite, né? Colágeno em cápsulas ou em pó? Sim, Jenny, indico sim o colágeno, desde que o paciente tenha ali uma alimentação adequada, né? Principalmente rica em proteínas. Aí esse colágeno vai estar fazendo o efeito que a gente busca dele. O colágeno em cápsulas, só se for verisol, que aí é o colágeno que 2,5 miligramas dele já é o suficiente para a gente ver uma diferença na pele. Já se for o colágeno em pó, teria que ser o colágeno hidrolisado, que aí precisa de 10 gramas de colágeno, né? Aí tem que ser em pó mesmo, porque em cápsula não surte efeito, porque é muito pouco, quando é só o colágeno hidrolisado sem verisol, que é o melhor, né? A melhor hora para tomar o colágeno é de noite, porque de noite a gente tem essa síntese do colágeno da pele. Então, antes de dormir, pode-se ter aquele ritualzinho ali, né, de tomar o colágeno também. Bom, e quais que são os alimentos que estimulam a celulite, né? Então, são principalmente aqueles que causam retenção, como álcool, né? Como carboidratos simples, que são aqueles ricos em açúcar, ricos em farinha branca, por exemplo, ricos em açúcares. Então, aqueles que nós principalmente precisamos evitar. Eles vão causando essa retenção de líquidos. Então, usem aqueles que estimulam essa saída, né? Vamos mandar esse líquido retido embora. Então, hoje nós falamos sobre celulite, sobre retenção de líquidos, falamos sobre o período pré-menstrual, né? Ó, Fê perguntou se a corrida ajuda. Ajuda sim, Fê. Porque tudo aquilo que estimula a circulação está auxiliando a diminuir celulite também. A própria caminhada já auxilia, né? Então, a corrida, óbvio que vai ser 1000 vezes melhor, porque nós já vamos estar vendo diminuição de gordura corporal também. Mas com certeza faz parte, né, de um protocolo de prevenção e de diminuição de celulite, introduzir atividades aeróbicas, como, por exemplo, a corrida. Então, falamos sobre o período pré-menstrual, falamos até como diminuir um pouquinho a vontade de doce ali, né? Mas principalmente falamos sobre retenção de líquidos, falamos sobre flacidez de pele, muito cuidado para não confundir gordura com flacidez de pele. Então, está ao nosso alcance, sim, prevenir e diminuir a celulite. Então, a gente, óbvio, podemos fazer a nossa parte nesse contexto, né? Então, aquilo que está ao seu alcance, faça, né? Amanhã mesmo já faça aquele chazinho que nós prescrevemos, que nós falamos, né? Sobre o chazinho de cavalinha, o chá verde, o chá de carqueja. Já vá utilizando alguns ativos no seu dia a dia, vá bebendo água, né? Pele hidratada, ruga afastada.
e dessa forma já vamos vendo aí alguns resultados. Claro que num nível maior vamos precisar sim de uma prescrição mais personalizada, mas eu espero ter ajudado vocês hoje. Quero ver coraçõezinhos aí de quem gostou, para que a gente já pense na próxima, né? Então, eu vou amar que vocês me mandem qual que é o tema da nossa próxima live. Se vocês já quiserem ir escrevendo por aqui, ou me mandem por direct, que eu tô gostando muito disso, então logo já vou fazer mais. E é realmente por isso. O que eu estou curtindo mesmo é o retorno que eu estou tendo sobre. Eu estou tendo muitos depoimentos, muitas pessoas me enviando directs ou mensagens do quanto que ajuda. E se nós estamos aí para poder dar um empurrãozinho para a vida saudável, se nós estamos aí para dar um empurrãozinho para que você tenha um estilo de vida melhor, eu vou estar aqui para auxiliar nessa caminhada. Ai, que bom, muitos corações, muitos corações. Adorei. Então, vou ficar na aguardo das ideias, tá bom? E convidem seus amigos para a próxima. Logo eu vou lançar a nova data e espero todos vocês aqui de novo. Ai, obrigada pela presença. Beijo, tchau, tchau. Tchauzinho.